Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós da Betânia ficamos muito felizes com a sua presença. No momento, a nossa programação está 100% online, então se liga na nossa agenda para não perder nada. Domingo é o dia mais movimentado. Às 9 da manhã, o nosso culto matinal pelo YouTube. Às 10h15, a nossa Escola Bíblica Betânia, com várias classes pelo Zoom. Às 15 horas, tem o culto para as crianças, feito pela nossa incrível equipe do Diretório Infantil. E temos algumas classes entre as 16 e 17 horas da Escola Bíblica também. Vocês têm acesso a toda a programação da EBB pelo nosso site. E à noite, às 19 horas, o culto de celebração com o Pastor Theo. Durante a semana, acontecem as nossas células, os pequenos grupos em salas pelo Zoom. Se você ainda não faz parte de uma, entre em contato com o WhatsApp que está aqui do lado e peça uma indicação. Nossos pastores se revezam diariamente, de segunda a sábado, pelo Instagram, às 8h30 da manhã, com devocionais imperdíveis. E de segunda a sexta, funciona o plantão de oração, ao meio-dia, em salas pelo Zoom. Às terças, reunião de oração com o pastor Josué Rodrigues pelo Instagram, às 20 horas. Os adolescentes da Beta estão fazendo a sua programação às sextas-feiras pelo Instagram. E os jovens da Wave fazendo a sua programação aos sábados à noite pelo canal do YouTube da igreja. Siga as nossas redes sociais para se manter informado e seja muito bem-vindo. Irmãos e irmãs, boa noite. O texto para o qual gostaria de chamar a atenção de todos nessa exposição da carta de Paulo aos Filipenses é o que se encontra no capítulo 1, versos 19, 20 e 21, que dizem assim: porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não sabia de antemão, detalhe por detalhe, do que a providência divina havia reservado para a sua vida e ministério. Ele estava nas mãos dos homens, lidando forçosamente com a maldade dos opositores do Evangelho e dos que o mantinham preso. Contudo, é essencial para a nossa saúde espiritual que compreendamos esse ponto. Contudo, algumas certezas por meio das quais ele enxergava todo o sofrimento pelo qual estava atravessando faziam com que ele não se sentisse abatido. E não apenas isso, e ainda encontrasse ânimo para pregar o Evangelho. A síntese do que o grande apóstolo Paulo declara nesse verso 19 é o seguinte, ou melhor, a grande lição espiritual que nós extraímos dessa passagem é a seguinte: que é fundamental para o nosso bem-estar espiritual, para que vivamos uma vida frutífera, para que não nos tornemos escravos das circunstâncias da vida, que aprendamos a fazer análises teológicas dos golpes que levamos da vida. Então, há um modo não cristão de se lidar com os problemas humanos, e há um modo cristão de abordá-los. O que caracteriza o cristianismo, o que o distingue de todas as demais formas de se enfrentar os infortúnios da vida, é o chamado que o cristianismo faz para que nós usemos o cérebro. Mas de que maneira? Aplicando
o que sabemos ser verdadeiro, que nos foi revelado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a nossa presente vida. É o que nós encontramos no episódio de Cristo com seus discípulos no Mar da Galileia. Água entrando no barco, ventania, os discípulos com receio de morrerem afogados, e o Senhor Jesus vira-se para eles e faz a seguinte pergunta: onde está a vossa fé? Vocês têm fé, mas não estão sabendo aplicar a fé a essa tempestade. A fé não opera automaticamente. Ela funciona da seguinte forma: quando nos deparamos com uma aflição qualquer e, a partir do conjunto de verdades que rege a nossa existência, fazemos uma leitura dos fatos da vida, procurando, sendo assim, aplicar a verdade cristã ao problema que estamos enfrentando, de modo que não apenas recobremos a sobriedade, mas vivamos para a glória de Deus, a fim de que aqueles que nos cercam, isso é um extraordinário testemunho, percebam que há realidade na nossa fé. Então, nesse verso, nós não vemos apenas a imagem de um homem que pensava bem. Nós não estamos aqui diante apenas de um homem que sabia aplicar a teologia à vida, mas de alguém que, por meio dessa mesma teologia, mantinha uma relação pessoal com a igreja e com o próprio Deus. Ele clama pela intercessão da igreja de Filipos. Olha o que diz o verso 19. Estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, então, ele cria na súplica feita pela comunidade da fé. Olha que tema importante para a vida de toda e qualquer igreja. Ele sabia que havia promessas para esse tipo de oração. Uma igreja reunida em torno de uma causa qualquer, transformando o problema enfrentado por ela em súplica ao Deus que promete na sua palavra que na pessoa do seu filho estaria presente quando 2 ou 3 estivessem reunidos no nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo acreditava na súplica feita pela comunidade da fé. Ele contava com esse amor que leva a igreja a inevitavelmente fazer intercessão fervorosa por aqueles que são preciosos aos cristãos. Paulo tinha a convicção de que estava lidando com forças que excediam seus recursos humanos para poder enfrentá-las sem desonrar a Cristo. Essa era a sua preocupação. Eu estou lidando com problemas que excedem a minha capacidade de poder suportá-los. A última coisa que eu espero que aconteça na minha vida é a pressão ser tamanha a ponto de eu não honrar o meu Salvador. O que o levava, portanto, a contar com a presença pessoal de Deus lhe dando suporte em resposta à oração de uma igreja que o amava. Incalculável para a vida daquele que está na ponta o conforto, o encorajamento, a esperança que advém
da informação de que há uma igreja intercedendo pela sua vida. O principal resultado dessa intercessão comunitária pela vida do apóstolo Paulo seria a provisão do Espírito de Jesus Cristo, que das mais diferentes formas, seja comunicando dons, palavras, visões, percepção da presença real de Jesus naquela prisão, seja dando-se a si mesmo ao discípulo fiel do Salvador, o capacitaria a não perder o ser, apesar de toda a opressão humana e diabólica que sofria. Que suprimento extraordinário nós temos à nossa disposição. Preste atenção num ponto, num fato da vida cristã. Nós não sabemos o que nos aguarda. Ninguém o sabe. A providência divina é soberana e surpreendente e não poucas vezes nos faz chorar. Mas sabemos, de antemão, que o Espírito de Cristo é provisão mais do que suficiente para as nossas demandas ministeriais, para as demandas que o futuro tem reservado para você e para mim. Portanto, não sei o que Deus decretou. Aquilo, contudo, de que estou absolutamente certo, é que jamais faltará na minha vida, na sua vida, a provisão bendita da presença do Espírito de Cristo nos nossos momentos de tribulação, em especial quando o nosso Deus nos vê na ponta, correndo riscos por amor ao seu nome. Então Paulo estava certo de que tudo o que enfrentava naqueles dias fazia parte do pacote mais amplo da salvação. Olha o que ele diz no verso 19, na parte B. Vamos ler o verso todo. Porque eu estou certo de que, então, convicções profundas, teologia, um modo cristão de lidar com os problemas da vida, porque eu estou certo de que, pela súplica de vocês. Então, ele baseava a sua esperança numa intercessão feita pela comunidade da fé, que seria levada a sério por Deus, e que resultaria num derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida dentro da prisão, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, que haverá de me fortalecer, de me animar, de me conceder graça para pregar o evangelho, ainda que isso me seja custoso. Eu estou certo que, em razão desse amor da igreja, associado ao amor que o Espírito de Jesus Cristo tem por mim, isso tudo resultará em minha libertação. Então Paulo estava certo de que todas as dores por causa de Cristo, ele estava experimentando, entrariam para a história da sua vida, da sua salvação, da sua libertação, da sua redenção final. Sua insistência em não deixar de proclamar a fé em meio a todo o inferno que estava enfrentando, que ele atravessava, haveria de glorificar a Cristo, edificar a igreja do seu tempo e servir de exemplo para os cristãos de todas as eras. Essa era a sua esperança. Uma igreja de joelhos, o sustentando na ponta. Em resposta a essa oração, o Espírito Santo visitando na prisão, e por causa desse suprimento, desse oceano de poder, de graça, de amor,
tudo isso contribuir para a sua libertação maior. Ele está falando do pacote completo da salvação. Ele já havia sido justificado, adotado, perdoado. Havia experimentado essa obra espantosa de regeneração que o moveu à conversão na estrada de Damasco. Agora, naqueles dias, ele estava escrevendo a sua biografia. Uma história que faria parte da sua vida por toda a eternidade. Ele estava certo que aquele sofrimento tratava-se de uma manifestação do amor de Deus, a fim de que lá na frente, ao olhar para aquele passado de dor, ele pudesse dar graça ao Deus Todo-Poderoso por ter escrito uma das páginas mais belas da história da sua vida. E assim Deus está fazendo com você e comigo, nesses dias tão confusos que a igreja está atravessando no nosso país e no mundo. Verso 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sua mente estava fixada em algo. No original grego, o verso 20 dá a impressão de que ele se comportava como se estivesse a tirar os olhos do que estava à sua frente, a fim de olhar para algo mais adiante, cujo valor incalculável regulava todas as escolhas que o apóstolo Paulo fazia na vida. Então, sua mente estava fixada no valor supremo da sua existência, regulador, repito, de toda a sua forma de viver. Em razão, sendo assim, da fidelidade divina, da intercessão da igreja, da assistência do Espírito Santo, como acabamos de ver, sua mente encontrava paz numa espécie de certeza. Voltemos ao verso 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Minha ardente expectativa e esperança. Em que consistiam essa ardente expectativa e esperança? No fato de que ele não seria de modo algum envergonhado. Eu fico a pensar na vida dos missionários, dos pregadores do evangelho, dos evangelistas, dos pastores, dos líderes de grupos pequenos, daqueles que estão dando sua vida no reino de Cristo pela causa do evangelho. Que solidez pode ser encontrada no ministério exercido por quem conhece o caráter de Deus? Haja o que houver, sei que quem me comissionou não vai brincar nunca com a minha vida e com a vida da minha família. Ele não haverá de me desamparar. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Um dos lados, permita-me falar um pouco sobre a vida de nós, pregadores e pastores de igreja local. Um dos lados mais difíceis da vida de um pastor é manter a estabilidade emocional semana após semana. Pense comigo. A parte principal do seu trabalho é pública. Se ele está abatido,
ele torna-se passível de expor o seu abatimento perante os que o ouvem. A vida emocional dos ministros do Evangelho, portanto, não pode ser ciclotímica, cheia de altos e baixos. Veja, certamente lutas, lágrimas e profundas crises de desânimo podem se abater sobre pregadores fiéis. Agora é fato que o sapientíssimo Deus, entretanto, chama para estar à frente do seu povo aquele com quem todos podem regularmente contar. Esses fazem parte, não de uma elite espiritual, mas de pessoas especialmente talhadas para ocupar essa posição na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é tarefa para qualquer irmão da verdadeira comunidade da fé. Poder dizer, minha ardente expectativa e esperança é o que dá estabilidade a homens dedicados a tarefas tão extenuantes. Eu sei que há uma provisão com a qual eu posso contar. Posso até tirar um período da minha vida para me refazer emocional e espiritualmente. Mas uma coisa é certa, a minha ardente expectativa e esperança é de que esse Deus concederá graça a mim para que em nada o seu nome seja envergonhado na minha vida. Paulo sabia que ele não seria envergonhado. Deus não falharia e ele também não. Paulo sabia que o Deus fiel o faria fiel. E nós cristãos só não sucumbiremos às pressões infernais que sofremos no cumprimento do nosso chamado se de antemão crermos que não seremos envergonhados diante dos homens, diante dos anjos e diante do próprio Deus. Porque o Deus fiel nos fará fiéis para a glória e honra do seu santo nome. Ele sabia que, em razão da glória da mensagem da qual era porta-voz, ele devia pregar o evangelho, seja qual fosse o tipo de cara feia que tivesse que enfrentar. Presta atenção. Ele só fala nesses termos, tal como está registrado no verso 20, porque não era tarefa fácil pregar na capital do império, no primeiro século da era cristã. Ele sabia, portanto, que a glória da mensagem da qual era porta-voz, quer dizer, ele sabia que em razão da glória da mensagem da qual ele era porta-voz, devia pregar o evangelho independentemente da espécie de oposição à sua mensagem que ele, Paulo, estava enfrentando. Ele precisava, portanto, de ousadia. Olha que a palavra para minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia. Porque ele precisava de ousadia? Ele precisava de ousadia porque a pregação expunha sua vida ao risco de morte. Ele precisava de ousadia porque pregar fielmente tornava tudo mais difícil para ele. A ele cabia pregar com sensibilidade cultural, sem a mínima dúvida, mas jamais negociar a verdade a fim de não causar escândalo, visando poupar a si mesmo de sofrimento. Era isso que ele temia. Nisso que consistia a vergonha, de na hora da mais alta prova, lhe faltar coragem. Olha, permita-me dizer que, passado esse período que a igreja está enfrentando no nosso país,
será dever seu e meu honrar a todos aqueles que perderam popularidade, espaço na igreja, passaram a ser objeto de ódio em razão do seu compromisso radical com o Evangelho. Precisarão lá na frente dar evidências críveis de arrependimento àqueles que nesses dias se calaram e que daqui a alguns anos estarão em igrejas locais, em congressos de teologia, em conferências missionárias, dizendo que o Evangelho é a causa da igreja e que sua defesa, proclamação, é a principal missão da Igreja de Cristo neste século. Eu espero que Deus me conceda graça para não estigmatizar ninguém, para não tratar ninguém com desprezo, para não rechaçar um Pedro arrependido. Mas eu espero encontrar as lágrimas de Pedro na vida de pregadores que hoje se silenciam diante das afrontas que o Evangelho de Cristo está recebendo na nossa nação, em razão do que os próprios evangélicos estão fazendo com a sua gloriosa mensagem. O apóstolo Paulo, portanto, precisava de ousadia porque a pregação expunha sua vida ao risco de morte. E tem horas que é assim que nós temos que nos comportar, especialmente em dias de redes sociais. De você olhar para um fato qualquer e dizer o seguinte: eu sei que esse tema é da mais profunda relevância, que a mim me cabe sair em defesa da mensagem do Evangelho, mas sei que isso só vai me trazer prejuízo. Lutas, conflitos, perda de amigos, portas que irão se fechar. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. É um momento em que nós precisamos de ousadia. Não é abrir mão do uso do cérebro. Não é sermos arrogantes, amargos. Não é matarmos mosquito com bala de canhão. Não é, por tolice, rompermos a comunhão com irmãos na fé. Mas deixarmos de modo claro a nossa posição, a fim de que os que estão do lado de fora não associem o nome de Jesus Cristo ao que é repugnante. Então a ele cabia pregar com sensibilidade cultural, mas jamais negociar, me permita repetir, a verdade a fim de não causar escândalo, visando poupar-se de sofrimento. Assim ele sempre viveu. E agora, chegada a hora do seu julgamento, a ele cabia continuar pregando a verdade com intrepidez, uma vez que a obstinação dos homens os levam a odiar a luz. Quando ele diz assim: mas minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, o que foi a marca do seu ministério, a coragem, a intrepidez, a ousadia, a disposição de enfrentar riscos por amor
a causa do evangelho, também agora, como sempre também agora, porque ele se encontrava no momento da mais alta provação, que era o seu julgamento. Foi mais ou menos o que eu vivi hoje. Quando uma emissora de televisão pediu que eu me posicionasse quanto a um crime ocorrido esse final de semana na cidade de Niterói. Não são todos os que se dizem comprometidos com a causa da justiça e dos direitos humanos que deixam clara a sua posição quando protestar implica em ter que enfrentar o medo. O apóstolo Paulo sabia que a ele cabia continuar pregando a verdade com intrepidez, porque só se precisa de uma virtude como essa no exercício do ministério cristão quando a prova é severa. E deixar de modo claro o que pensamos torna tudo mais difícil para as nossas próprias vidas. Vale ressaltar nesse verso 20 um ponto de imensa importância. Ele não via a si mesmo dando sua vida por um conjunto de verdades abstratas. Ele não estava ali defendendo o calvinismo, vamos assim dizer, a confissão de Westminster, sabe, o catecismo de Heidelberg. Ele não estava ali defendendo uma tradição. Ele estava ali glorificando Cristo. O que ele queria era ver Jesus exaltado na sua vida. Por isso ele declara na parte final do verso 20: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por que eu estou frisando esse ponto? Porque muitas vezes, em razão da carga emocional, das ligações pessoais históricas com certas tradições teológicas, muitas vezes por puro partidarismo, nós nos dedicamos mais à defesa de um sistema teológico do que à proclamação apaixonada da pessoa, das obras, da mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo: Cristo será engrandecido. O encontro com a beleza, tudo isso começou na estrada de Damasco. O encontro com a beleza, o amor, a santidade, a mensagem de Cristo o faziam obcecado pela ideia de ver Cristo glorificado por meio da sua vida. Olha, os cristãos, nesse sentido, à luz desse verso, os cristãos, a conclusão que nós chegamos é que os cristãos deveriam anelar ardentemente por Deus fazer das suas vidas palco para a manifestação da glória de Cristo. O que o verso 20 revela é que o apóstolo Paulo desejava ardentemente que Cristo fosse visto como amável. Ele queria tornar Cristo amável, desejável e crível por meio da entrega sacrificial da sua vida. Olha lá, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele será tornado belo, majestoso, amável, desejável. Essa é a minha meta de vida. É fazer com que todo o que tiver contato comigo se
chocante com o Cristo a quem eu sirvo e que se apossou do meu ego e governa a minha vida. Paulo ressalta, interessante ele dizer que é por meio do seu corpo. Ele ressalta que essa obra seria realizada por meio do seu corpo, que naquele momento encontrava-se sob a pressão do aprisionamento e ameaça de morte. Vale a pena destacar um fato: como as Escrituras dignificam esse corpo frágil, corruptível e passível de dor. Aguardamos a redenção dos nossos corpos, porque estamos expostos a limitações e sofrimentos sem fim nessa vida. A morte é a libertação do cativeiro de um corpo caído. Por tudo isso, em razão dessa fragilidade, de sermos portadores de um corpo passível de dor, o ser humano expor o seu corpo, sujeito a dores lancinantes, ao sofrimento por causa do Evangelho, é uma extraordinária forma de revelar ao mundo a autenticidade da fé. Por que tem que ser assim? Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque quem ouve o pregador tem de crer que ele crê. Paulo tinha o foco nessa forma de glorificar a Cristo, seja por meio da preservação da sua vida, a fim de usá-la para a proclamação da mensagem de Cristo, seja por meio de uma morte sofrida com sobriedade, capaz assim de mostrar a realidade da fé. O raciocínio é claro: se viver, dedicarei a totalidade da minha vida à causa de Cristo. Se tiver que enfrentar o martírio, o farei com dignidade. Porque entendo que a mim me cabe engrandecer a Cristo, ainda que isso implique numa morte que poderia ser evitada caso eu diluísse o conteúdo da minha pregação. Verso 21, último verso da noite. Na verdade, quando eu preparava o sermão, era a minha intenção avançar mais. Mas o verso 21 é alguma coisa tão extraordinária que eu não vi como tratá-lo superficialmente e não tentar explorar com um pouco mais de tempo a glória da sua mensagem. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Há uma declaração de William Shakespeare que ele põe na boca de Macbeth que deveria mobilizar a espécie humana inteira, a fim de que a questão que ele apresenta aos seres humanos obtivesse resposta. É um negócio muito perturbador, de impressionante sensibilidade. É a descrição da vida vista da perspectiva de um mundo sem esperança. Olha o que ele diz, William Shakespeare. Apaga-te, vela fugaz. A vida não é senão uma caminhada sombria. Um pobre ator que se pavoneia e gasta sua hora no cenário
e logo ninguém mais o ouve. Vem a ser um conto narrado por um idiota cheio de ruído e fúria, que não significa nada. Eu costumo dizer que é isso ou o evangelho. Esse verso 21, ele chama a nossa atenção para uma questão vital. O que é a vida? Aqui está um ser humano declarando: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Costumeiramente somos movidos a pensar, quando tratamos de responder essa pergunta, o que é a vida, somos movidos a pensar em trabalho, sexo, família, dinheiro, poder, visibilidade. Agora, poucos se dedicam à tarefa de pensar na vida em si. Qual o seu sentido? Porque nós teremos um dia que nos separar de tudo e de todos os que amamos. Nós damos a totalidade do nosso tempo para aquilo que subitamente pode ser arrancado de nós. Duramos pouco. Nossos anos passam como um sonho. E nós não temos descanso um dia sequer. É luta após luta. Damos o sangue para conquistar alguma coisa que consideramos importante, a fim de, após termos alcançado o que tanto sonhamos, lutarmos para preservarmos o que conquistamos. A ansiedade é inevitável. Cercados de adversários mais fortes do que nós, tememos perder aquilo sem o que nossa existência seria reputada por nós como miserável. Isso é vida. O cristão, isso salta aos olhos quando olhamos para uma declaração como essa. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. O cristão é inevitavelmente um filósofo. Porque as promessas cristãs o fazem pensar no seu oposto. Ele é alguém sempre confrontado com a alternativa existencialista já presente no livro de Eclesiastes. Qual é a alternativa existencialista? Que tudo o que temos é apenas essa presente vida. Dediquemo-nos, portanto, a ela. Se por causa da sua finitude a consideramos sem sentido, que entendamos que viver para convencer as pessoas que tudo é destituído de significado não tem sentido algum. O cristão olha com horror para o dramático espetáculo, trágico espetáculo da vida sem Deus. Por quê? Porque o cristão, ele não entende o funcionamento da cabeça daquele que não tem esperança. O cristão olha para ele e diz: como que essa criatura se mantém de pé? Eu sofreria um colapso, perderia a sanidade mental, se por um minuto eu enxergasse a vida como essa pessoa enxerga. O cristão celebra em meio a todas as dores que enfrenta, e algumas que só enfrenta porque ele é cristão, o fato de que ele não é mais vítima das circunstâncias da vida. É isso que Paulo está dizendo. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. O cristão está livre da tirania, como diz Martin Lloyd Jones, do que pode lhe acontecer.
Por quê? Porque ninguém pode arrebatá-lo de Cristo. E ninguém pode arrebatar Cristo dele. Veja, se a vida tem sentido, essa deveria ser a base do seu significado. O que eu estou querendo dizer? A vida só pode ter sentido quando possuímos uma felicidade, ou cremos numa felicidade que não pode ser roubada por nada e por ninguém. E é isso que Paulo está dizendo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se fosse o trabalho, ele estaria diante de algo que poderia ser subtraído da sua vida. Se fosse o amor por um ser humano, ele estaria exposto à mesma espécie de tragédia. E você pode acrescentar aí poder, visibilidade, fama, aquisições intelectuais. O verso 21 fala de um homem que encontrou independência em relação a esse mundo. O cristão considera, quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, o que ele está dizendo é que o cristão considera o amor por Cristo o fundamento da sua existência. Por quê? Vamos tentar pensar de onde vem esse amor. Porque em Gálatas 3,20 nós o encontramos dizendo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque quando nós vamos para os inários cristãos, para as biografias dos santos, nós encontramos sempre essa nota de encanto por Cristo, de amor por Cristo, sabe, de dedicação a Cristo. Porque o cristão considera o amor por Cristo o fundamento da sua existência. Porque em Cristo ele encontrou amor, alguém que o ama como ninguém o faz. No sangue do seu Salvador, o cristão encontrou redenção. Por estar em Cristo, ele sabe que Deus o declarou por um ato de pura graça e amor justo. Por isso ele está certo de que todas as promessas reservadas para a vida dos justos dizem respeito à sua vida. Em Cristo, ele divisou o belo. A vida de Cristo encanta e por isso o seu maior anseio é imitá-la. Em Cristo foi-lhe desvendado o mistério da vida, porque em Cristo, se nós tivéssemos em avivamento uma declaração como a que eu vou fazer agora, nos faria cair de joelhos. Deus é visto em Cristo como infinitamente bom. Em Cristo, o Deus único, infinito, imutável, autoexistente, independente, é contemplado na condição de Deus que deu aos pecadores o seu mais estimado bem. O cristão anseia tornar o nome de Cristo conhecido por todos. Ele não tem nada melhor a oferecer à humanidade. A ideia, portanto, de ver pessoas se convertendo e formando novos grupos cristãos o comove. Ele deseja com todo o seu ser ver homens e mulheres sujeitos a esse Redentor absolutamente amável. Agora, para mim, o viver é Cristo. Veja, ele não considerava vida aquela que era vivida sem Cristo. Ele não está apenas dizendo, eu vivo para Cristo. Ele está dizendo que o meu conceito de vida é esse. Não há vida fora dessa relação. Porque em Cristo tudo se torna pessoal no universo.
Em Cristo nós temos o Deus Emanuel, Deus conosco. Deus doce, perdoador, paciente, misericordioso. Mas o apóstolo Paulo, nessa passagem, fala também sobre morte. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso porque o tema da morte é indissociável do tema da vida. Todos os que talvez eu estrague sua noite, se você não crer, certamente vou estragar. Com o que eu vou dizer agora. Todos os que caminham nesse mundo sabem que um dia terão de se deparar com uma muralha inexpugnável. Um obstáculo perante o qual terão de se curvar. Naquele dia descobrirão que semearam para o nada. Sentirão que lhe contaram na infância uma mentira, que é possível encontrar felicidade e sentido nessa vida. O que o grande apóstolo tinha a dizer sobre a morte? Porque o que eu acabei de declarar é a exata antítese da esperança cristã. O que Paulo tinha a dizer sobre o cessar da nossa existência biológica? Sua resposta revela o abismo que separa o cristão do não cristão. Porque, preste atenção, a morte não é vista pelo cristão como muralha, mas sim como ponte. Por meio dela, o cristão é introduzido no reino onde o pecado não habita. No mundo cujo acesso é facultado pela morte, não há miséria, velhice, morte, injustiça, desigualdade, medo, competição, exploração. O corpo, com suas limitações e corrupções, é deixado para trás como uma roupa velha ou uma casa inabitável. Ao atravessar o Jordão, o cristão terá dificuldade de entender como conseguiu viver em meio a tamanho desconforto e insegurança. Nesse reino glorioso, ele ficará definitivamente livre das suas contradições morais. Sua vida será apenas amor. Não há no mundo em que vivemos paralelo para a cidade santa. Um lar preparado em amor aguarda os redimidos a fim de viverem uma vida de eterno aconchego no reino de Deus. Promessas feitas por aquele que não pode mentir, que de maneira nenhuma negará a si mesmo, que tem zelo pelo seu nome. O morrer é lucro, porque no minuto seguinte, a partida desse mundo, o cristão passará a conhecer teologia mais do que o adorador de conhecimento mais profundo desse mundo é capaz de possuir. No reino de Cristo, na vida após a morte, quer dizer, da qual tomaremos posse quando os anjos do Senhor nos levarem para o seio de Abraão. No reino de Cristo não há fé, apenas visão beatífica. Agora, qual é o teste, e aqui eu concluo, para nós cristãos sabermos se Cristo é o sentido da nossa existência? Para sabermos que Cristo é o sentido da nossa existência, precisamos responder algumas perguntas simples e objetivas. Como gastamos o nosso tempo? O que ocupa o nosso pensamento? O que lemos? Qual a maior ambição da nossa vida? Termino
com a espantosa declaração de Martin Lloyd Jones no seu sermão sobre Filipenses, capítulo 1, verso 21. O teste para sabermos se o verso 21 é a descrição do nosso estado de alma. Diz Martin Lloyd Jones, uma característica do amor é que sempre estamos pensando no seu objeto. Uma característica do verdadeiro amor é que sempre estamos pensando no objeto do amor. E alguém já disse que a beleza da alma é medida pelo objeto do seu amor. Nós sabemos quem uma pessoa é quando tomamos conhecimento daquilo que ela ama. E amar a Cristo é a suprema vocação do espírito humano. E Deus não pediria esse amor de nós se Jesus não fosse amável. Por isso nós encontramos em Bernardo de Claraval a gloriosa declaração: Jesus, o só pensar em ti enche-me o peito de dulçor. Por isso nós encontramos em Charles Wesley, mais uma vez, essa expressão de amor profundo por Cristo, que só se faz presente na vida de um homem e de uma mulher porque Cristo é verdadeiramente, é absolutamente amável. Diz Charles Wesley: Jesus, amante da minha alma, permita-me voar para o teu seio. Se o Espírito de Cristo chegasse para mim agora e me dissesse: meu servo, o que tu queres que eu faça na vida dos irmãos que o ouvem nessa noite? Eu diria: Senhor, nós tratamos de questões nesses 3 versos absolutamente essenciais para a vida da igreja. Mas se eu tivesse que escolher de tudo que nós vimos até agora, algo ali apresentar como pedido de oração, a fim de que, como resultado dessa mensagem, pessoas o experimentassem na sua alma, eu pediria: concede aos meus irmãos o mais ardente amor por Jesus. Que o só pensar no nome de Cristo comunique doçura aos seus corações. Que eles busquem imitar a Cristo, reproduzir a vida de Cristo, proclamar a Cristo, que eles olhem para esses 3 versos e digam a ti: Senhor, a partir de hoje, essa é a ambição da minha vida. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, no momento da mais alta provação, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer significa conhecê-lo de um modo como eu não conheço hoje. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus.
Está me vindo agora também o desejo de comunicar a seguinte coisa, para você que está me ouvindo. Essa é a passagem que eu espero que esteja no seu e meu coração, no meu coração no dia da nossa partida. Nós vamos ter que enfrentar o Jordão. E muitos servos de Deus morreram fazendo a mesma declaração. Morrer me é proveitoso. Não por pura e simplesmente ficar livre dos problemas da vida. Me é lucro. Porque não há bem-aventurança maior do que estar na companhia e gozar da intimidade de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, uma boa noite. No último dia, 11 de maio, nós conseguimos entregar mais de 1,5 tonelada para muitas famílias que estão precisando da nossa ajuda nesses momentos tão difíceis. Foi a segunda distribuição de alimentos para 80 famílias que garantiram comida na mesa para os próximos 30 dias. Além disso, conseguimos ajudar também financeiramente para a compra de cestas básicas para projetos parceiros da Betânia, como o Projeto Rio de Paz no Jacarezinho, o Projeto Crescer em Piratininga, Orquestra da Grota e CCDIA. A campanha Pandemia Sem Fome continua e nós contamos com as suas ofertas para a gente poder realizar uma nova compra de alimentos e entrega agora no próximo mês de junho. Deus abençoe cada um de vocês. Série de estudo da Carta aos Filipenses, toda segunda-feira, às 20 horas, pelo YouTube. E não esqueça, nossas células estão em plena atividade somente online pelo Zoom. Se você ainda não faz parte de uma, utilize as mídias sociais ou o WhatsApp da igreja para pedir uma indicação.